Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e hoje venho falar um pouco sobre o tema da aula, de parte da nossa aula aí de instituições de direito público e privado, falar sobre remédios constitucionais. Bom, a Constituição ela assegura alguns princípios e alguns direitos que são tidos como direitos fundamentais e esses direitos eles são assegurados ao indivíduo. Tá? Então é uma espécie de controle que se faz do ordenamento da atuação estatal. Então o indivíduo ele tem alguns direitos que o protegem, né, da atuação do Estado. Então o Estado ele estabelece a partir desses direitos fundamentais limitações à sua própria atuação. Isso, né, a gente vai ter aí pelos princípios constitucionais. Mas um outro tema que também é muito falado, que acompanha essa discussão dos princípios constitucionais, é a ideia de garantias constitucionais. Nós vamos ter as garantias como os mecanismos de proteção dos direitos fundamentais. Então, quando falamos de direitos e garantias, falamos que existem os direitos e existem mecanismos de proteção. Então, são as chamadas garantias. Dentro desse conceito, né, de garantias, aí a gente vem trabalhar a ideia dos remédios constitucionais. Então, o que são remédios constitucionais? Né? Remédios constitucionais eles são medidas colocadas à disposição do cidadão, ou seja, individualmente ou até coletivamente, para que ele possa impedir a violação de um direito. Então, quando estivermos diante de uma situação de violação a esses direitos fundamentais, pode-se valer dos chamados remédios constitucionais como uma forma de assegurar essa proteção trazida pela Constituição. Então, nós temos alguns remédios constitucionais, tá? Então, esses mecanismos, essas ações colocadas à disposição do cidadão, eles podem ser, né, alguns são bastante conhecidos, como o habeas corpus, que é um desses remédios constitucionais. Então, o habeas corpus ele é utilizado quando houver uma prisão, uma ameaça de prisão decorrente de abuso de autoridade. Então, quando houver o cerceamento da liberdade por abuso, né, decorrente de uma ação abusiva ilegal, há um mecanismo a ser utilizado que é o habeas corpus. Tá? Talvez aí um dos mais conhecidos que nós tenhamos entre os remédios constitucionais, se não o mais conhecido mesmo. Um outro exemplo desses remédios constitucionais é a figura do mandado de segurança. O mandado de segurança ele também é utilizado contra ato de abuso de autoridade que gere lesão ou ameaça de lesão. O mandado de segurança é utilizado para situações em que não cabe o habeas corpus. Né? Então, são situações diferentes. Né? O habeas corpus a gente falou aqui e quando não for o caso do habeas corpus, a gente pode impetrar aí o mandado de segurança. Existe a figura do mandado de segurança individual, que ele é destinado para alguns indivíduos. Digo alguns, que pode ser um mandado de segurança individual, se você tiver alguma situação específica, mas ele pode ser individual e apresentar mais de uma pessoa. Então, digamos, tem algumas pessoas que passaram no concurso e não foram chamados. Existe a demonstração de vaga, então você impetra o mandado de segurança, demonstra a questão de vagas. Digamos aí, tem 2, 3 pessoas para serem chamadas, ainda um mandado de segurança individual. Isso porque a outra figura, né, o outro remédio seria o mandado de segurança coletivo. Esse mandado de segurança coletivo ele é destinado para interesses que não são individuais, são interesses mais coletivos. Então ele pode ser proposto, por exemplo, por associações, pode ser proposto por sindicatos, por partidos políticos. Então o mandado de segurança coletivo, a legitimidade dele vai ser para pessoas jurídicas, então que vão representar um grupo de pessoas. Outro remédio constitucional é o mandado de injunção. O mandado de injunção ele é uma medida, uma ação utilizada para assegurar um direito constitucional quando há
a aplicabilidade desse direito ele depender de uma lei que não foi ainda criada. Então, você tem um direito fundamental e deixa de exercer esse direito fundamental por conta da negligência ou da omissão do Estado. Então, você vai buscar e o Poder Judiciário ele vai tentar suprir, na medida do possível, essa função que o Poder Legislativo ele vem se omitindo através de um mandado de injunção. O habeas data é outro remédio constitucional. Nós vamos ter a figura do habeas data sempre que houver necessidade de você ter acesso a uma informação que lhe é negada, omitido, ou até para corrigir uma informação equivocada. Então, o mandado o habeas data ele é voltado para isso. E uma ação também que está, foi inserida na Constituição e é colocada à disposição do cidadão é a ação popular. Então existe a possibilidade de uma interposição de uma ação popular sempre que o cidadão ele achar que o patrimônio público ele está sendo desvirtuado, está sendo violado, então haverá aí um controle a partir de uma ação popular. Então, recapitulando, nós temos o habeas corpus, nós temos um mandado de segurança, nós temos o mandado de injunção, temos também o habeas data e temos a ação popular. Esses são os 5 remédios constitucionais que eu venho falar aqui na aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. Se esse vídeo te ajudou a compreender um pouco mais do assunto, peço que deixe sua curtida para eu compreender que você gostou aqui do conteúdo apresentado, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.